Olá pessoal, meu nome é Arthur Spirandelli e esse é o resumo da semana com a Aquavero. A ideia desse quadro vocês já sabem, a gente contar um pouco do que aconteceu nessa semana que acaba de se encerrar, quais foram os principais acontecimentos, os principais indicadores, o que chacoalhou o mercado, o que é um ponto de atenção para a gente e a partir disso a gente entender o que a gente deve manter aqui a nossa atenção para essa semana que se inicia, quais serão os principais pontos, o que esperar, o que vem pela frente e qual é o momento que a gente está vivendo. A gente vai comentar aqui sobre mais uma semana do mês de setembro de 2021 e mais uma semana negativa, mais uma semana de bastante pessimismo por aqui. Nós já viemos de algumas semanas bastante duras aqui no Brasil, na verdade, nós já estamos passando por um cenário mais duro, um pouco mais de pessimismo já há algum tempo, já viemos de meses negativos e essa semana não foi diferente, mais uma semana que o nosso mercado local sentiu muito, mas a gente vai comentar aqui que isso não é uma coisa que está acontecendo só na nossa economia, só na nossa bolsa. Para a gente entender aqui, traduzir isso para números, nessa semana o índice Bovespa recuou mais 2,5%, a gente já veio de algumas outras quedas ali de 3%, de 1,5%, enfim. Nesta semana, 2,5% de queda, a Bolsa voltando para os 111.439 pontos, menor patamar para a Bolsa desde março deste ano, ou seja, apagando não só todos os ganhos que a Bolsa tinha acumulado ao longo de 2021, mas agora virando para uma queda de mais de 6%, com mais esse 2,5% desta semana, ou seja, o índice Bovespa recuando 6,4% no ano de 2021, um ano de muito desafio por aqui. Tivemos a Bolsa caminhando para os 131 mil pontos, quebrando recorde, e agora a gente recuando por um patamar bastante inferior ao que a gente começou esse ano. Na moeda, a gente vê volatilidade também, o nosso câmbio também em depreciação, mas com tudo que já aconteceu, ele não se deprecia tanto assim, mais do que já vinha acontecendo, né? Nessa semana, a nossa moeda se depreciou mais 0,78% frente ao dólar, ou seja, dólar com alta de 0,78% nessa semana, ficando na casa dos R$ 5,29. Esse dólar que, por mais que tenha bastante volatilidade, tem ficado nessa casa de 5,15 a 5,30 já há bastante tempo. A gente vê a moeda caminhando nessa faixa já há alguns meses. Tivemos o dólar lá, né, no meio deste ano, caminhando para a casa dos 4,90, a nossa moeda ganhando força. Esse dólar que também ficou para 5,80, a gente fala sempre sobre isso, ficando nessa casa aqui num patamar de 5,20, 5,25 na última semana e agora no 5,29. Olhando para a curva de juros, mais estresse nessa semana. Naquele vértice de janeiro de 2031, a gente sempre comenta por aqui. Uma nova alta, dessa vez de 3 base points na semana, caminhando para 11,04%, ou seja, essa curva de juros mostrando aqui valores acima de 11%. A gente tinha essa realidade abaixo dos 10% há pouco tempo. E todo esse estresse, todos esses ruídos que a gente vai comentar, tanto no cenário interno quanto externo, também precificando aqui bastante a nossa curva de juros. Olhando para bolsas lá de fora, as bolsas não caminharam bem também, não foi um evento só do Brasil, tanto o S&P quanto o Nasdaq, quanto o Dow Jones, bolsas lá na Europa também sentindo um pouco menos, mas especialmente o S&P 500 subindo 18% no ano de 2021, mesmo com a queda da semana, e o Nasdaq subindo 16,7% no ano de 2021. Entrando nos principais pontos, esse pessimismo, esses ruídos nas bolsas globais, eles seguem refletindo as preocupações que o mercado como um todo, mundo afora, tem sobre o efeito da variante Delta da Covid-19 sobre, né, a recuperação da economia global, ainda sem entender muito bem quais serão os impactos de fato, ainda tentando ler números de outros países, mas essas preocupações sendo levemente minimizadas, porque nos países que tiveram os surtos da variante Delta em primeiro, né, nas primeiras semanas, não tiveram tantas consequências, tantos reflexos assim, porém tiveram uma desaceleração no ritmo que eles estavam na sua recuperação, no seu crescimento, ou seja, por mais que não piore o cenário, nós sabemos que são eventos aqui que pioram esse ritmo de reaquecimento, de recuperação
Então, isso impacta os mercados também. E também riscos na China. A gente vem falando de China já há um bom tempo, sobre restrições, sobre tentativas de manipulação de preços de commodities e setores, enfim. A gente vai comentar sobre isso também. O mercado volta suas atenções agora, eu já vinha falando sobre isso, para a reunião que vai ocorrer nessa próxima semana do FONC, que é o Comitê Federal do Mercado Aberto lá dos Estados Unidos, que define a política monetária do país, que define como que os Estados Unidos manterão suas políticas econômicas por lá. Não se espera grandes movimentos agora, o mercado não espera de forma alguma que mexa-se nos juros, mas é muito importante para a gente avaliar qual vai ser o tom utilizado por lá. Isso determina como que outros países ao redor do mundo acabam também replicando, refletindo as suas decisões, até porque os Estados Unidos acaba sendo um país muito importante para toda essa escala econômica, né, nos outros países também. Lá nos Estados Unidos, trazendo alguns dos números que foram divulgados nesta última semana, as vendas no varejo lá no país cresceram 0,7% em agosto, frente a julho. Então, uma alta aqui nas vendas no varejo de lá. Julho não tinha sido um mês tão positivo, reportando aqui o número de 618,7 bilhões de dólares, segundo dados com ajustes sazonais divulgados lá pelo Departamento do Comércio. Esse resultado veio acima do esperado pelos especialistas, mostrando aqui uma força no varejo americano, ou seja, pessoas consumindo bastante por lá, voltando a consumir. E é um momento bastante importante nos Estados Unidos pela retirada de alguns estímulos, pela retirada de auxílios, americanos tendo que voltar para o mercado de trabalho e medir aqui como que isso está se refletindo em vendas, né, em pessoas consumindo, é muito importante para a gente entender a recuperação por lá. Pedidos de seguro-desemprego é um outro número que é divulgado semanalmente, a gente acompanha muito de perto para entender esse termômetro da indústria por lá, dos americanos perdendo seus empregos ou entrando aqui com seus pedidos de auxílio. Esse, combinado com o dado de geração de empregos e o relatório do payroll, mostram aqui para a gente como que o mercado de trabalho está nos Estados Unidos, e a gente entende também como que está essa questão da atividade por lá. Nesta última semana, número de pedidos de desemprego totalizaram 332 mil, também superior ao projetado de 330 mil, não tão acima, então dados na margem parecidos com o que o mercado esperava em relação a empregos por lá. O índice de preços ao consumidor, o CPI, a inflação, né, que é utilizado como o principal indicador aqui pelo Fed lá nos Estados Unidos, de agosto teve uma alta de 0,3% ante julho. Isso foi levemente abaixo das expectativas, ou seja, mostrando uma inflação já um pouco mais desacelerada, com um pouco menos de força lá nos Estados Unidos, abaixo das expectativas, acalmando os investidores, acalmando o mercado global, exatamente porque essa inflação lá nos Estados Unidos pode pressionar o Fed e o mercado global como um todo aqui, as suas políticas monetárias, para a gente começar um ciclo de alta de juros antes do esperado, antes do que está previsto. Então, esse fator de inflação é muito importante, veio abaixo das expectativas e acalmou os mercados. Por fim, ainda lá, o Instituto para Finanças Internacionais, o IFF, afirmou que a dívida global cresceu ao patamar recorde de 300 trilhões de dólares no segundo trimestre, mas a relação entre dívida e PIB, essa relação, né, de geração de riqueza aqui, olhando para a dívida que se tem, recuou pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid, mostrando aqui, então, uma melhor relação entre a dívida gerada, né, a dívida aqui contratada, e o PIB, né, a atividade que está sendo medida nos países, mas um aumento dessa dívida, uma dívida crescendo a um patamar recorde, exatamente porque essa dívida é o que financia esse estímulo, né, nos países para a nossa retomada da economia, para a retomada da atividade neste mundo, agora, digamos, pós-pandêmico, apesar de ainda estarmos vivendo a pandemia. A produção industrial da zona do euro, agora levando para o velho continente, a produção industrial da zona do euro cresceu 1,5% em julho ante junho, acima do esperado. Então, produção industrial também lá nos Estados Unidos trazendo bons números, ou seja, produzindo-se mais e, consequentemente, por uma oferta, por uma maior demanda lá no velho continente também foram divulgados
por lá também os dados de vendas no varejo no Reino Unido, que caíram inesperadamente em agosto. Então, zona do euro como um todo crescendo aqui a um ritmo acelerado, Reino Unido mostrando uma desaceleração também como consequências da variante Delta, que foi, o Reino Unido foi a primeira região ali a sofrer esses impactos com a variante Delta, com o aumento de casos por lá. Vendas no varejo da China, agora levando para o varejo chinês, lá na Ásia, indicaram um ritmo muito mais lento do que o esperado, de 2,5%, frente a 7% que eram antecipados por especialistas. Estão mostrando aqui dados de vendas no varejo da China, preocupando. China desacelerando bastante, China que está vivendo um momento bastante único, bastante importante ali, com todas essas restrições, com tentativas de diminuição na produção de alguns materiais, seja no lado da construção, com aço, para diminuir o preço do minério de ferro, uma commodity muito importante para o nosso mercado. Então, China vivendo um momento ali de produção bastante sensível. A produção industrial cresceu abaixo da expectativa em 5,3% em agosto, frente a previsões de alta de 5,8%. Então, tanto vendas no varejo quanto produção industrial lá na China desacelerando, com tudo isso que a gente vem comentando aqui sobre o mercado chinês. Olhando para um outro lado, para uma outra ótica, lá na China ainda, o Banco do Povo da China injetou 14 bilhões de dólares no curto prazo, em meio ao aumento sazonal na demanda por financiamento, né, para continuar estimulando aqui a economia lá a se expandir, né, a fazer novos investimentos por lá, e a intensificação da crise da Evergrande. A gente tem falado disso nos nossos Manhãs do Mercado, nos nossos Tocando Sino, um dos maiores colapsos por lá, uma empresa gigantesca aqui anunciando uma situação bastante delicada e agora já começando a se posicionar frente aos seus investidores, credores e assim por diante. Do lado das commodities, que a gente vem falando bastante, segue as preocupações com a queda nos preços do minério de ferro, causado por essa desaceleração da economia chinesa e as restrições na produção de aço do país. Esse minério de ferro estava acima dos $200, voltando para casa de 130, 140, ficando abaixo disso. Esse minério de ferro que, com 62% de teor de ferro, caiu 21,4% na semana e 33,7% no mês. E desde o pico atingido em maio, acumula perdas aqui de 57,1%, uma commodity muito importante, tem impacto grande aqui nas nossas, em algumas das nossas empresas, seja no setor aqui realmente da produção de aço, nas metalúrgicas ou aqui com a mineração diretamente da commodity. Então, um momento que tem sido bastante importante lá na China replica bastante nas nossas bolsas aqui, lembrando que Vale é uma empresa com um peso muito grande no nosso índice Bovespa, assim como Petrobras, assim como bancos, tudo isso pode puxar nosso índice Bovespa para baixo, como tem sido recentemente. Trazendo para o lado doméstico, aproveitando que a gente já está falando de Brasil aqui nesse último tópico, o mercado local teve mais uma semana de pessimismo, como a gente tem falado, esse viés mais vendedor, pessoas com um pouco mais de cautela, comprando menos, né, colocando menos dinheiro, vendendo mais posições ali, com uma junção de fatores tanto internos quanto externos, levando esse Bovespa, como eu falei, para o menor patamar desde 9 de março. Olhando para o lado de Brasília, para o lado aqui um pouco mais de política, para a gente começar, o Ministério da Economia anunciou suas novas projeções para a economia. Então, o Ministério da Economia faz as suas próprias projeções, o Banco Central consolida a opinião dos principais economistas, especialistas no assunto, e divulga toda segunda-feira através do Boletim Focus. A gente faz um post sobre isso logo na segunda-feira de manhã. Coloquem todos os nossos canais para vocês saberem como está a média das projeções dos economistas e como ela se distorce em relação às projeções do Ministério da Economia. Para o Ministério da Economia, a previsão para o PIB é de uma alta de 5,3% este ano, ao passo que para 2022 passou de alta de 2,51% para 2,5%, praticamente o mesmo patamar de PIB esperado para o ano que vem. Também foi elevada a previsão para o IPCA, então o Ministério da Economia mostrando aqui que também espera uma inflação mais alta com tudo que vem acontecendo, com esse choque inflacionário aqui no Brasil, saindo aqui de 5,9%, uma projeção que já estava bastante defasada, levando para o 7,9%, começando a ficar mais em linha com o que o mercado acredita.
enquanto a projeção para a inflação de 2022 passou de 3,5% para 3,75%. Na Câmara, um pedido de vista adiou a votação da PEC dos precatórios na CCJ, na comissão lá em Brasília, e uma nova votação pode ocorrer nessa próxima semana. Mercado bastante de olho nisso, nessa crise dos precatórios, em como que, qual vai ser o desenrolar aqui, quais vão ser os próximos capítulos dessa novela. O relator da reforma administrativa, o deputado Arthur Maia, negocia mudanças em seu relatório, então querendo fazer algumas mudanças em uma outra reforma muito importante, que é a administrativa, que pode também ter um impacto muito grande para os nossos cofres públicos aqui no Brasil, uma reforma muito necessária, vem sendo falada há muitos anos, e agora começa a caminhar com um pouco mais de velocidade, mas agora com algumas mudanças no percurso. E no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco devolveu ao Executivo a MP, medida provisória que limita a remoção de conteúdo das redes sociais. Então, alguns dos tópicos que estão sendo discutidos, que foram discutidos em Brasília lá nesta semana. A atenção dos investidores também seguiu voltada para o impasse dos precatórios, como eu vim falando aqui, e o Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, falou que o caminho será o legislativo, que tentaria caminhar por um outro sentido, mas que o caminho será o legislativo, que ele não vê outra solução. Ele também levou ruídos não só para essa questão dos precatórios, como também para Petrobras, falando aqui, já vinha falando sobre a empresa, sobre o nível de preços que ela vem praticando, que está tudo muito caro, que o brasileiro que acaba pagando essa conta, e tem que lembrar que o brasileiro é investidor da empresa também. Ele levou ruídos para a Petrobras agora, falando que as explicações que o presidente da Petrobras trouxe ao falar lá na Câmara não foram satisfatórias, então continuando aqui gerando pressões sobre a empresa. Entre os indicadores que foram divulgados na semana, os investidores monitoraram o indicador considerado uma prévia do PIB, que é o IBCBR, o índice de atividade aqui no Brasil, que teve uma expansão de 0,6% em julho, acima dos 0,4% que eram esperados pelos economistas, pelos especialistas aqui no assunto, mostrando uma expansão, um ritmo de atividade um pouco melhor do que esperado. A gente vem de surpresas não tão agradáveis quanto a isso, uma desaceleração importante aqui no Brasil, agora caminhando para um ritmo um pouco melhor do que o esperado. Todos ficarão atentos aos números de PIB oficiais aqui, que vem pela frente, devem vir muito próximo disso. Volumes de serviços, aqui muito importante também para mostrar como que essa retomada dos serviços vem acontecendo com a diminuição das restrições aqui causadas pela pandemia, pelo Covid-19. Esse volume de serviços avançando 1,1% em julho, na comparação com junho, segundo a PMS do IBGE. Essa foi a quarta taxa positiva seguida, mostrando aqui realmente um nível de serviços melhor, com mais fôlego aqui, e de julho para cá a gente pode lembrar que as restrições diminuíram ainda mais, o ritmo de vacinação emplacou ainda mais, então a gente deve continuar com números bastante positivos para serviços. A Câmara aprovou um novo Código Eleitoral com previsão de quarentena para juízes e policiais, a volta das propagandas partidárias na TV e rádio nos anos não eleitorais e a restrição à divulgação de pesquisas eleitorais nas 72 horas anteriores ao dia da eleição. O texto geral, o Senado agora está sendo bastante debatido, bastante criticado, visto aqui como uma tentativa, talvez, de manipulação de opiniões, vista como um lado negativo aqui nessa liberdade do acompanhamento. Então, teremos cenas dos próximos capítulos para isso também. Levando novamente aqui para a economia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou em um evento promovido pelo BTG Pactual nesta última semana, que foi o Macro Day, após o fechamento do mercado, que o barulho político não deixa o dólar cair, ou seja, que um dos problemas aqui na nossa moeda é esse barulho político, é esse risco que a gente vive diariamente com o noticiário político, e que o parcelamento de precatórios é necessário para não estourar o teto de gastos, ou seja, que é a solução que eles encontram em Brasília. Por fim, o setor bancário foi impactado com a elevação da alíquota de IOF sobre operações de crédito pelo governo.
Isso foi um dado que mexeu bastante com o mercado na sexta-feira. A arrecadação estimada agora é de 2,4 bilhões com essa elevação, sendo 1,6 bilhão usado para financiar o Auxílio Brasil, esse novo formato do Bolsa Família. Ou seja, uma elevação aqui no IOF, impactando operações de crédito, visando levar esse dinheiro, fazer essa transferência de renda para esse novo projeto, o Auxílio Brasil, que é essa continuação do que a gente vem fazendo de estímulos desde a pandemia, em um novo formato aqui do Bolsa Família. Então, neste programa um pouco mais populista do governo, levando aqui auxílio para famílias mais necessitadas. Isso mexeu bastante com o setor de bancos, impactou bastante empresas bancárias no Brasil, fez preço também na sexta-feira, exatamente porque, como eu comentei, os maiores pesos estão no centro dos ruídos. Seja a Vale, com tudo que tem acontecido com a commodity, seja a Petrobras, com esses ruídos políticos também, preço e demanda, além da OPEP+, enfim, das decisões de oferta, ou com bancos com esse ruído também da elevação do IOF para o setor. Esses foram os principais pontos. Com isso a gente consegue entender que a semana realmente foi bastante negativa, um aumento aqui nos ruídos, tanto do lado político, como do lado econômico, como com projeções, como com cautela mundo afora. E para essa próxima semana, no lado internacional, o mercado vai ficar de olho, e o principal destaque será a reunião do Comitê de Política Monetária, como eu falei, essa reunião do FONC, e além disso, haverá também a divulgação do índice de gerentes de compras, o PMI, aquela nomenclatura famosa, nos países desenvolvidos, para a gente analisar aqui como que está a atividade por lá, estoques de petróleo nos Estados Unidos, para a gente entender um pouco da commodity aqui também, e outras decisões de taxas de juros, como na China e no Japão. Então, semana bastante importante para a política monetária no mundo. Trazendo aqui para o Brasil, isso não é diferente. A atenção principal aqui dos investidores fica para a reunião do Copom na quarta-feira, essa reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define os juros praticados, a Selic, que será válida aqui para a nossa economia a partir desta semana. O mercado como um todo precificando uma alta relevante de pelo menos 1 ponto percentual. Importante a gente ver como será também a fala, como será o tom utilizado aqui nesta reunião. O IPCA 15 e a prévia do IGPM, então índices de preços aqui de setembro, também serão divulgados para a gente entender esse aumento de preços na nossa economia. E no campo político, foco na repercussão do anúncio do aumento de IOF, tanto na tramitação do Auxílio Brasil, novo Bolsa Família, quanto no TCU, que irá avaliar a medida enquanto solução para a questão fiscal gerada pelo aumento do valor do programa de transferências de renda. Então, não teremos uma semana fácil pela frente novamente, uma semana com bastante indicadores sendo divulgados e também com decisões de política monetária para a gente avaliar como que a nossa economia, principalmente, se posiciona daqui para frente, mercado com bastante atenções nisso. Como você já sabe, o nosso intuito não é só te atualizar de tudo que está acontecendo através desse resumo semanal. A gente não quer falar com você só no domingo, a gente quer estar presente em todos os momentos aqui, em todas as decisões que você faz com seus investimentos. Diariamente, todas as manhãs aqui, por volta das 9 da manhã, nós divulgamos o nosso Manhã no Mercado com os principais assuntos daquele dia, os principais indicadores, a agenda do dia, o que fez preço na Ásia, que tem um pregão antes do nosso. Amanhã teremos um novo formato, então convido todos vocês a ficarem de olho nesse novo formato, uma nova parceria que a gente faz por um Manhã no Mercado. Ao longo do dia, vamos te posicionando de tudo que está acontecendo através dos nossos insights, através dos nossos reports aqui de indicadores divulgados e através dos nossos news com manchetes importantes do que está acontecendo, do que está sendo divulgado no mercado. No final do dia, a gente compila tudo isso, faz o Tocando o Sino para você, nesse mesmo formato do Manhã no Mercado, mas consolidando o que aconteceu no pregão, o que fez preço, quais foram os fechamentos da Bolsa, do dólar, da curva de juros, enfim, e quais foram os principais tópicos daquele dia. Ao longo da semana, a gente vai fazendo alguns programas aqui para vocês específicos, algumas pílulas, algumas playlists, então nos acompanhe em todas as nossas redes.
Estamos na rede que você preferir, é só você buscar por Aquavero, que nós estaremos muito próximos de você, te atualizando de tudo que está acontecendo no mercado. A gente se vê amanhã cedinho no Manhã no Mercado. Até breve. Tchau, tchau.